É, Pastor Jefferson, eu Sim. agradeço demais a fala, foi muito pertinente para mim. Eu tenho recentemente lido Teologia Pastoral do Martin Bucer, tem sido minhas leituras no ônibus indo para o trabalho, e depois de ler A Minha Sua Igreja, é absurdo ver o que esse homem escrevia em 1500, como parece que a gente não andou quase nada para frente. E, e eu gostaria de tirar só uma dúvida contigo em relação Hum? a essa imagem de Cristo, se é correto eu entender que todo fazer pastoral que a gente executa na igreja local, em certa medida, é o exercício pastoral de Cristo na própria igreja. É correto que a gente se sinta chamado a esse nível de compromisso e veja essa expressão prática na igreja nesses termos, Uhum. claro, com essa distinção grande de não ser perfeito como ele é, de não ser santo como ele é, de não ser amoroso como ele é, Uhum. ou seria um desequilíbrio de dimensão a gente colocar nesses termos? Vamos pensar o seguinte: a grande questão que é a questão do Gustavo, como que Cristo governa, lidera e serve sua igreja? Como que ela faz isso? Ela, Cristo faz isso através dos sacramentos. Então, os sacramentos são instituídos e por isso a gente chama sacramento, certo? A gente chama sacramentos porque a gente entende que esses são atos visíveis, expressões visíveis pelas quais Cristo alimenta e governa a sua igreja. Ele faz isso através da edificação mútua, e aí não só de pastores, Gustavo, mas de toda a membresia, porque quando a igreja se reúne, ela adora, certo? O objetivo da igreja é adorar. Mas como a igreja adora? Qual é a forma de uma igreja adorar? Porque a gente não entende adoração apenas como cânticos entoados, certo? Então, ok. Ah, o que a igreja faz? Ela adora, ok, mas como a igreja adora? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Como a igreja adora? Qual é o meio pelo qual a igreja adora? Existe a tese do Peterson, que é um livro que saiu em português, eu não lembro como ele saiu. O título em português eu vou pegar depois para mostrar para vocês. O título em inglês é Engaging with God. Tá? Engaging with God. Saiu em português recentemente. E ele vai defender ali a tese de que a forma da igreja adorar é pela edificação mútua. A igreja se reúne para adorar. Mas como a igreja adora? Através da edificação uns dos outros, uns pelos outros. Então, através da edificação mútua, é que a igreja, então, adora. Então, ou seja, Cristo serve e governa a igreja através dos sacramentos, e Cristo serve a igreja através da membresia de uma igreja. Existe sabedoria na membresia de uma igreja. Existe submissão do pastor à membresia de uma igreja. Porque a gente entende que quando a membresia fala, Cristo fala. Então, nesse sentido, a gente precisa atribuir mais peso, Gustavo, aos sacramentos e à própria membresia do que ao exercício pastoral. O exercício pastoral, ele é, óbvio, um exercício, especialmente pela pregação da palavra, que ele alimenta e, nesse sentido, governa a igreja, porque o que governa a igreja é a palavra, certo? A igreja é governada pela palavra, e pastores como sendo aqueles chamados a cuidar da palavra, eles são ferramentas de Cristo na igreja, para que a palavra pronunciada com fidelidade governe a igreja. Nesse sentido, a gente pode entender. Mas eu daria ainda mais peso ao próprio sacramento e à própria membresia da igreja. Teologia Bíblica da Adoração, isso mesmo, Hudson. É esse mesmo. E eu acho que ele nem é tão recente em português. É que eu não lembrava o título porque eu estudei esse livro há muitos anos, quando ele não tinha ainda a edição em português. Acabou que eu nem li em português. Mas é um livro que vale muito a pena, de repente, como sugestão.
A gente trabalhou, por exemplo, esse livro na nossa formação ministerial. Esse foi um dos livros que foram lidos e, vez ou outra, ele retorna à nossa formação como pauta de debate, que é a própria teologia bíblica da adoração, né? Porque tem a relação direta com o culto. E aí, nesse sentido, Gustavo, o culto também. E aí, o culto não é qualquer culto, mas o culto principal da igreja, aquele culto público, também é uma ferramenta. Então, eu entendo que, para resumir e responder com mais clareza, que o trabalho pastoral, ele, em muitos momentos, especialmente no ensino da palavra, é a mão de Cristo na igreja, é o cetro pelo qual Cristo governa a igreja, porque é a sua palavra, mas ele também governa e alimenta a sua igreja pelos sacramentos, e ele fala através da membresia de uma igreja. Por isso que, para um batista, o órgão máximo de uma igreja nunca é o presbitério de uma igreja. O órgão máximo de uma igreja é a sua assembleia reunida. Não é o presbitério. Não, a reunião máxima da igreja não é a reunião de presbitério. A reunião máxima da igreja é a reunião da assembleia. Você se respondeu, Gustavo?